Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Agora, Filosofia 24 horas. O drive-thru da filosofia agora. Então, vamos lá, vamos continuar aqui o ecletismo. A gente vai falar sobre o contexto hoje, que eu acho de extrema importância primeiro dar o contexto do que estava acontecendo, para depois a gente ir falando sobre os filósofos, tá ok? Porque muitas vezes a pessoa não dá um contexto e só fala só sobre o filósofo. Aí fica aquela coisa solta, sabe? Pelo menos para mim, quando a pessoa já só fala do filósofo. Aí parece o quê? Que ele tirou a filosofia dele do rabo. Simplesmente ele olhando para o céu, a filosofia caiu na cabeça dele. Que nem Newton é a maçã. Só que tudo na vida possui um contexto. E esse contexto muitas vezes está ligado, por exemplo, à psique da pessoa, está ligado à cultura, está ligado a muitas coisas. Ou seja, existe uma interação com a realidade que forma um contexto. Por isso que é bem vazio, seria só começar do filósofo. Existe um contexto por trás da lei. Quem vai muito mais se enriquecer com essa ideia é o Hegel, com a filosofia dele da histórica, dialética, porque ele está falando exatamente o que eu estou aqui, só que da forma dele lá, tentando basear a filosofia dele em cima disso. Mas a questão é muito simples, existe uma conexão entre as coisas. Aí Hegel, vendo essa conexão, ele criou a dialética histórica, que é o que a gente vai ver aqui, que é a questão da tese, antítese e síntese, que vai acontecer na história da humanidade incansavelmente, cara, incansavelmente, quando você começa a estudar, chega a ser... Pô, cara, de novo, cara! Puta que pariu, como o ser humano ele é repetitivo, cara, extremamente repetitivo e prolixo, cara. Isso é algo que acontece. E agora a gente tá vendo isso aqui, porque vai acontecer o quê? Teve o auge do estoicismo, teve a antítese dele com o ceticismo, botando ele para malhar mais do que Judas, e depois disso teve o ecletismo, que foi a síntese desses dois movimentos contrários que estavam se batendo, mais do que um elétron, isso não é um elétron na forma gasosa, batendo num vidro, por exemplo. Então se rebate muito mais do que um elétron no vidro. Então é isso que estava acontecendo. Então vamos lá, agora que eu já dei essa introdução para vocês, vamos falar sobre o que estava acontecendo, principalmente no primeiro século, que era forte pra caramba. Era uma verdadeira, vamos dizer assim, revolução, que era o método eclético, que se dizia que era basicamente o seguinte: escolher e reunir tomando várias partes, ou seja, eles estão usando carneiras. Fundir o melhor das escolas também era o que eles diziam fazer. Mas isso aí já acontecia há muito tempo. É porque agora entrou em evidência o que eles faziam. Porque se você parar para pensar, Sócrates ele fez o mesmo movimento. Que aconteceu o quê? Os pré-socráticos lá começaram com a zoeira fodida, começaram a patinar. Os sofistas foram ganhando força, como a antítese. Aí a síntese foi Sócrates, tal. Então, isso já acontecia. Só que agora ganhou evidência. Eles chegaram e denominaram. Olha, a gente aqui é o movimento eclético, tal. A mesma coisa da gravidade, por exemplo. Os caras só denominaram o que já existia há muitos anos atrás e que já existia há muito tempo. Os caras só denominaram algo que já existia. E as causas para o ecletismo? A primeira causa é aquela que Clausewitz sempre falou dentro dos seus livros, que é o fenômeno da hype. O fenômeno da hype e o fenômeno do conflito. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. A gente falou sobre isso nos primeiros vídeos sobre Clausewitz, que eu sempre falo aqui sobre o fenômeno do conflito, o fenômeno que vai causar uma interação aos extremos.
Só que essa interação aos extremos, ela tem um tempo e tem um limite. E esse limite ele é calculado por fenômeno de hype. O fenômeno da hype. E é o que estava acontecendo com as escolas. Tudo aquilo que é novo é da hora. Depois que vai passando o tempo, vai caindo em desuso porque o fenômeno da hype vai cair. Isso é algo que é inevitável. Então, a gente tem aqui dois cabas saindo na porrada, que era o ceticismo e o estoicismo. E a gente tem as pessoas que já estavam começando a ficar de saco cheio daquilo, como sempre acontece. Sempre de dois gera uma terceira via. E é essa terceira via dos ecléticos que estavam começando a ganhar força à medida em que os caras estavam se enfraquecendo. Que é o segundo ponto aqui, a polarização por conta das singularidades. Também isso gerou muito as pessoas ficando cada vez mais de saco cheio. Tô ficando puto! Eu acho que você tá vendo que isso não é particular do nosso século. Mas isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer porque é algo que sempre acontece. Sempre as pessoas vão ficar de saco cheio uma hora de tanta polarização e uma terceira via eclética vai chegar lá. Isso é inevitável, como foi inevitável nessa época. E a gente tem também o ceticismo como fator determinante do ecletismo. Uma vez que ele estava começando a crescer muito. Se a gente parar, mas isso aqui era algo que era fácil de você prever que iria acontecer no futuro. Lembra-se do primeiro vídeo, quando a gente quando eu comecei a traçar a ideia do helenismo? Se vocês se lembram, vocês vão começar a perceber que na história, sempre a história ela está interligada. Uma coisa começa há séculos atrás e muitas vezes só tem efeitos no futuro. Mas é fácil você prever isso. Eu fiz um vídeo sobre isso há muito tempo atrás. Porque os Simpsons, eles conseguem prever as coisas. As pessoas falam aí direto, os Simpsons previram isso. Porque quando fatores, eles são, principalmente fatores determinantes, eles são repetidos várias e várias vezes, não fica tão difícil você prever as coisas. Como, por exemplo, as ideias helenísticas. Era tipo um caldo perfeito para o ceticismo. Só estava esperando um ponto, que é o ponto de ebulição. Aí, quando houve o ponto de ebulição, estourou o negócio. Não precisa ser um Einstein para saber disso. Só precisa você começar a fazer o quê? Observar de uma forma mais analítica e mais crua as coisas. Quando eu falo crua, sem fanatismo, sem ideologia e principalmente sem idolatria. Quando você não tem idolatria, ideologia e fanatismo, você consegue ver tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Porque isso cega a sua análise, a sua mente lógico-matemática. Ela não consegue atuar quando você é idólatra, fanático. Não tem como. Aí nós vamos para outro ponto importante, que foi o crescimento da cultura romana. Eu já falei para vocês lá no vídeo de introdução ao helenismo que a cultura romântica, a cultura romana, ela é extremamente prática. Ela é objetiva e prática. E não é à toa que é uma das culturas que eu mais gosto, é a cultura romana. E isso estava ganhando força, muita força mesmo, porque Roma estava conquistando tudo.
praticamente. E obviamente que não existe esse negócio de as pessoas não absorverem um pouquinho da cultura de um certo povo, que isso acontece, tá certo? Esqueça esse negócio de que as culturas são isoladas, porque existe em determinado grau coisas que uma cultura tem que vai passar para outra, sendo que se elas tiverem essa relação, inclusive foi por isso que a filosofia surgiu na Grécia. E se existir alguma interação entre culturas, vai acontecer aquele ponto de que Joãozinho vai estar fazendo alguma coisa que Virgulino faz na cultura dele. Em maior ou menor grau vai ter. Não existe esse negócio de cultura isolada, a não ser que ela esteja isolada de tudo. Essa é a única hipótese. Ela tem que estar isolada de tudo. Apareceu alguma cultura que ela tem interação muitas e muitas vezes, meu amigo, aí fudeu. E aqui a gente tem outra coisa que também estava ganhando força, que foi o senso comum. Graças a Carneades. Se vocês se lembraram no vídeo passado, ele fez com que o senso comum ganhasse muita força e que ele ficasse disfarçado de probabilidade. Então esse foi um problema fuderoso por causa do Carneades. O senso comum estava ganhando muita força e estava ganhando um plus de cultura romana. Ou seja, se é prático e funciona, é tipo aquela coisa, para Roma, é prático, funciona, bota para rodar. Ah, mas tem teoria do sei o que, dá para provar? Se não dá, vá tomar no cu. Cultura romana era assim, tinha que ser prático, amigo. E isso estava ganhando força dentro do senso comum, no senso de ofício, vamos dizer assim. Dá para usar essa porra? Em Roma era isso. Dá para usar essa porra aí que você tá fazendo? Ou quer ficar de putaria? Se quer ficar de putaria, nem bota essa porra para rodar, mano. Isso é cultura romana. E as resistências? Vamos ver um pouquinho sobre a questão das resistências a essas mudanças que estavam ocorrendo. A gente vai ter os jardins como o mais combatível. Por quê? Porque ele tinha um sistema fechado. Vocês estudaram comigo que Epicuro ele não mudava uma vírgula da dogmática dele. E ai de você se esse trocasse lá, você tava fudido. Aí, isso fez com que ele fosse mais combatível a essas resistências, mas no final, elas conseguiriam entrar. Então mas enfim, ele foi o que mais resistiu. Os peripatos foi meio termo, que ele estava no meio do muro, é o médio. E a Estoá, meu amigo, foi a que mais sofreu, muito porque ela estava dentro do olho do furacão. Então, por mais que ela tinha os dogmas que não poderiam ser mudados, mas só que tinha como debater com os caras. Eles tinham um ar de liberdade que fez eles não terem tanta resistência às mudanças como esses outros caras aqui. E por último, a gente tem a Cecilau, que tentava controlar o ceticismo radical. Uma vez que foi ele mesmo que destruiu o patrimônio espiritual da filosofia. Ele foi infiel ao patrimônio espiritual da filosofia. Ele destruiu isso. E também destruiu o passado que se tinha sobre isso. Simplesmente o cara botou o pau em cima da mesa e disse: vai ser essa porra aqui. Ele fez isso. E agora ele estava tentando controlar o monstro que ele criou, vamos dizer assim. Tentando fazer com que as pessoas não caiam no ceticismo radical. Mas ele iniciou isso. Então esses são os problemas dentro do ecletismo. E vai ser o Filon de Larissa, Antíoco e Cícero que vão ser os caras que vão tentar fazer alguma coisa para controlar o que estava acontecendo nessa época. Mas a merda já estava feita, entendeu? Quando Carneades ele iniciou sua jornada, meu amigo, aquilo dali foi que nem a jornada de Lutero. Foi igual a jornada de Lutero. Não tem o que fazer. Quando as teses foram botadas lá no castelo, mano, acabou. Acabou! Se vira agora com o resultado. Então esse é um problema. Isso é um problema. Um problema muito grande
que foi debatido nessa época eclética, que era a questão da verdade. E agora, mano? O cara falou que a verdade não existe. Um monte de gente louca aqui, cara. O que a gente vai fazer com essa porra? Então esse era um problema que estava acontecendo. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.